Não seja como o Antônio. Aliás, seja como o Antônio. Esse camarada que ele ganhou na Loto, né? Quando ele tinha 19 anos. E o dinheiro que ele ganhou na época era em cruzeiro. Se fosse converter para real hoje, né? Virando real hoje, ele teria ganhado 30 milhões e seria na Mega Sena. Esse camarada aqui, ele ganhou na Loto e simplesmente ele gastou tudo. Ele conseguiu gastar tudo, né? Tem muitas pessoas que não sabem o que ele fez, não sabem por que ele perdeu tudo, já que todo mês sobe os rendimentos aí na conta, mas ele perdeu tudo e eu quero falar sobre isso aqui com vocês, beleza? Então vamos lá então. Camarada que ele tinha 30 milhões de reais, equivale à moeda de hoje, 30 milhões de reais. Se esse dinheiro tivesse parado na conta dele, ele ganharia hoje mais de, se eu não me engano, acho que mais de 10 mil reais na conta normal, na poupança ali, paradinho, rendendo bem pouco, ele ganharia mais de 10 mil reais. 30 milhões de reais geraria para ele mais de 10 mil reais, né? Na conta, na piorzinha conta de rendimento que a poupança aqui tem. Porém, pessoal, o que acontece? Tem muitas pessoas que quando ganha esse tanto de dinheiro, acha que ele vai receber, que ele vai ter mais dinheiro fácil, assim como esse primeiro veio. Ele não pensou no futuro e ele gastou adoidado. Olha só, para um camarada gastar 10 mil reais por mês, né? Para quem não tinha nada, começar a gastar mais de 10 mil reais por mês, que seria o rendimento naquela época em cruzeiro para ele, a pessoa tem que gastar muito. Ele não comprou helicóptero, ele não comprou avião, ele não comprou nada assim que você pudesse dizer assim, nossa, velho, foi isso que consumiu o valor que ele ganhou. Ele não comprou mansão, né? Olha só o que ele fez. Você precisa entender para aprender com o erro dele, para você não cometer a mesma coisa caso você tenha aí juntado um valor considerável, ou caso você ganhe em um jogo, né? Olha só, esse camarada, quando ele ganhou na Loto, na época, né, quando ele tinha 19 anos, né, quando ele ganhou, ele simplesmente começou a gastar adoidado, sem olhar para trás, meu amigo, sem olhar para trás e sem pestanejar. Segundo a reportagem, ele alugou uma suíte presidencial num hotel caro, no melhor hotel da cidade, e simplesmente isso daí todo dia ia consumindo muito dinheiro da conta dele. Mulheres, ele tinha muitas mulheres. Ele disse que dava para fazer rodízio de mulheres. Então ele pegava muitas mulheres, e mulher, para quem tem uma, sabe que gasta. E quando você tem uma que não é sua, gasta o 5 vezes mais, 5 vezes mais do que a sua, que é normal, né? A verdade é essa mesmo. E ele tinha várias mulheres. Então ele tinha um gasto do hotel, aonde ele ficava, que era uma suíte presidencial, porque se fosse um hotel normal, simples, de luxo, sem ser presidencial, talvez ele ainda teria algum dinheiro ainda, porque o gasto seria bem menor, mas ele estava numa suíte presidencial e a suíte presidencial é mais cara. Ele comprava o carro, segundo ele comprava o carro e o carro quebrava, furava o pneu. Ele descia do carro e deixava o carro onde que aconteceu o problema. Ele usava um carro como você usa um copinho descartável de café que você toma e joga fora. O carro, quando acabava o combustível, ele deixava o carro para trás. Mesmo com 30 milhões, se ele fizesse isso com rendimento, né, talvez hoje investido em um investimento bem mais arrojado, se o valor, pelo menos se ele pegasse ali, vamos supor que ele pegue 10 milhões do valor e ele distribui em carteiras diferentes, né, variáveis assim, ó, renda variável, CDB, cotas, né? Ele podia fazer isso tranquilamente, meu amigo, porque o dinheiro dele não iria acabar, ele ia gastar os juros. Não adianta você vir falar, mas Gabriel, vai acabar se ele fizesse isso. Se ele pegasse um carro e quando a gasolina desse carro acabasse, dependendo da quantidade de vezes que ele andasse, e acabasse a gasolina e ele deixasse esse carro para lá, dava para ele viver tranquilamente até o dia que ele batesse as botas, se esse valor que ele tem tivesse investido em carteiras diversificadas
que com rendimento maior do que a poupança, né? Então, basicamente, ele usava um carro e deixava esse carro para trás, meu amigo. Acabou a gasolina? Fica aí. Furou o pneu? Fica aí, meu irmão. Fica aí. Eu não quero você comigo. Eu sou rico. Ele diz também que ele usava roupas normais, como essa aqui que ele está usando, e simplesmente quando a roupa sujava, ele pegava e jogava no cesto do lixo. Dá para vocês uma coisa dessa? Gente, ele usava a roupa ficava ruim, a roupa não ficava ruim, a roupa sujava. Tá um fedorzinho de suor, vou tirar e jogar no lixo. Era isso que ele fazia. Ele poderia fazer isso todos os dias, se ele tivesse aplicado o valor em contas diversificadas. Ele poderia, meu irmão, comprar uma camisa agora, vestir e jogar fora daqui a pouco, que ele poderia fazer isso tranquilamente até quando ele morresse. Ele tinha 30 milhões de reais. Dividido em carteiras diversificadas, ali 10 milhões, ele investindo em carteira diversificada, ele poderia fazer isso aí tranquilamente, meu amigo, porque essas carteiras diversificadas iriam dar para ele, né, os rendimentos grandes que ele poderia viver tranquilamente, sem triscar no valor que ele ganhou. Beleza? Outro ponto, pessoal. Ele, segundo ele, né, ele pagava coisa para todo mundo. Se eu não me engano, nessa reportagem aqui ele fala que chegou lá no hotel onde ele estava e falou assim: gente, hoje é por conta minha, vou pagar para todo mundo. Então, ele gastava o dinheiro dele adoidado, sem olhar para trás. Porque se ele olhasse para trás, ele poderia falar assim: moço, cara, eu estou gastando, velho, vou parar, né? Que o dinheiro não é infinito, vai que acaba. Mas ele não falava isso, não. Ele ia gastando com borra, e metia com borra, e gastava com borra, e era com borra, e sem dó, e sem piedade. E dinheiro não leva desaforo para casa. Dinheiro não leva desaforo para casa. Perdeu tudo. Chegou um tempo que ele foi descobrir que ele não tinha nada, quando ele foi passar o cartão e o cartão dele não passava, né? Daí ele tomou aquele baque e foi perceber que o dinheiro dele tinha acabado. Hoje esse camarada aqui, ele é um garçom, ele atende mesas, ele atende pessoas que teve menos do que ele e possivelmente vai ter menos do que ele durante a vida inteira, e ele vai atender essas pessoas. Ele era uma pessoa pobre, né? Mas ele era uma pessoa rica com espírito de pobre, né? Naquela época ele não tinha esse conhecimento, naquela época ele não tinha esse amadurecimento mental, que se ele tivesse hoje, ele seria uma das pessoas mais ricas lá da cidade dele. Então, o que a gente aprende com a história desse camarada aqui, ó, que ganhou, mas perdeu tudo? Ganhou na Loto Mania, Mega Sena, sei lá, na Mega Sena, lá iria ser a Mega Sena de hoje. O que a gente aprende com ele? Primeiramente, um amigo, você pode gastar o dinheiro à vontade. Quando você ganha numa Mega Sena, numa loteria, ou quando você tem uma fortuna desse tamanho aí, você pode gastar à vontade, desde que você bote esse dinheiro para trabalhar para você, tá? Desde que você bote esse dinheiro para trabalhar para você, você pode gastar à vontade. Tem rico aí que tem 2 Ferrari, mora em mansão, né? E tem menos do que ele, mas o dinheiro está trabalhando para ele. Então você pode gastar à vontade, sim. Não é que você não vai gastar, senão tu morre e deixa esse dinheiro aí para os outros gastar para você, seus filhos matar um ao outro para ficar com esse dinheiro. Você tem que entender que você pode gastar. Então vamos supor que você tem ali 10 milhões, tenha menos do que ele. Pega 5 milhões, investe em 1 milhão, investe em cota. 1 milhão você investe em CDB. 1 milhão você investe em LCI, 1 milhão você investe em LCA, o outro milhão você em renda imobiliária, né? Renda fixa. Meu amigo, esse dinheiro, todo mês, ele vai fazer assim, ó. Gabriel, toma esse dinheiro aí, toma esse dinheiro, toma esse dinheiro, toma esse dinheiro, e você vai gastando o que você já está ganhando. Então, basicamente, você pode gastar. Não cai nessa mensagem de não gastar dinheiro, não, palhaço. Senão você vai ficar igual esses velhos ricos aí, que passou a vida inteira guardando dinheiro. Quando chega no final da vida, fica um velho que não sabe nem gastar dinheiro lá sentado na cadeirinha e vendo os filhos comer o dinheiro dele tudo. Não faz isso não, meu irmão. Gaste o dinheiro, gaste o dinheiro. Foi feito para gastar, mas você tem que gastar com consciência, né? Segundo, pessoal, o que a gente aprende com isso? Você tem que olhar o seu saldo, né? Às vezes você começa a gastar mais do que está ganhando, e isso é um problema, porque o estilo de vida que a pessoa começa a levar, ela tem que mudar.
Ganhou 10 milhões, tá lá os 10 milhões na conta, você começa a gastar doidado e quando você olha lá não tem 10 milhões, tem 9 milhões e 500. Meu amigo, você tem que parar e rever. Alguma coisa você fez de errado. Você está gastando mais do que os rendimentos mensais. Isso pode ser um problema, porque o estilo de vida vai ter que mudar. Então é mais antes você mudar o estilo de gastar, o estilo de consumo, do que o estilo de vida, que é bem pior. Para quem tem uma vida boa, mudar para uma vida bem mais simples, a pessoa sofre. Tem umas pessoas que até pula do prédio, marra uma corda no pescoço e pula da ponte, meu amigo, por causa do estilo de vida que mudou. Então, basicamente, a gente tem que aprender o seguinte: ganhou ou tem um valor desse, invista em carteiras diversificadas. E por que tem que ser diversificada, Gabriel? Por que eu não posso investir só em uma? Porque se aquela carteira ali se ferrar ou se lascar, você vai se lascar somente em uma. Lembra daquele ditado que falam, né? O bom apanhador de ovos, ele nunca coloca todos os ovos em uma cesta. Ele coloca os ovos em cestas separadas. Porque se ele cair, somente os ovos daquela cesta que vão quebrar. Valeu? É nóis aí. Falou, pessoal. Se ficou aqui no vídeo até agora, deixa o dedo no like, se inscreva aqui nesse canal, por favor.